Fala, galera! Estamos aqui para mais um bate-papo. Estou aqui com dois convidados especiais aqui, o Vitor e o Douglas, que vão, pessoal da Farol aqui. Vamos ver que Farol, onde vocês jogam luz na vida das pessoas. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo certo, Fernandes? Como tá aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo bem. Caramba. E aí, Fernando, tudo bom? Muito prazer, né, cara? Queria aí agradecer aí a oportunidade e espaço aí pra gente e vamos bater um papo, né? Já começou já bem na nossa ideia, né? O nome Farol vem dessa ideia de levar luz aí para os universitários. Caramba, assim, você sabe que eu entrei lá no site para dar uma olhada e eu achei o nome uma baita de uma sacada. Aliás, depois eu vou mandar para vocês um livro que eu estou lendo, cara, que tem uma metáfora do farol também. E quando eu vi, eu lembrei de vocês, assim, eu vou mandar que é muito legal. E é um nome muito forte, né? E assim, conta um pouquinho, o que é a Farol, para a galera que não... O que a Farol faz? O que é a Farol na visão de vocês? Cara, a Farol, nós somos uma startup, né? Então, o nosso objetivo como tal é tornar a jornada do universitário mais fácil, né? Então, eu tive um histórico ali em atléticas, em empresas júnior, ali em ligas atléticas acadêmicas, né? E eu vi que existem muitos desafios que a gente acaba encarando ali durante o dia a dia, né? A jornada durante uma entidade, né? Mas que elas são só um episódio aí de tudo que a gente passa durante a universidade, né? Hoje a gente está trabalhando mais com entidades estudantis, né, com uma plataforma que ajuda a organizar tanto financeiro quanto vendas dessas entidades, mas o nosso objetivo é estar o mais próximo quanto for possível do jovem lá na ponta. Então, a partir das atléticas, resolvendo as dores das atléticas, que são entidades aí de representatividade, né, de centros acadêmicos, enfim, de outros, a gente vai chegar mais próximo do universitário e conseguir, a partir disso, oferecer alguns produtos um pouco mais voltados para o B2C. Mas hoje somos uma startup mais B2B2C. A gente trabalha primeiro com entidades para depois chegar aí mais próximo dos universitários. Ah, legal. O nosso bate-papo aqui é sobre atender públicos distintos dentro de uma plataforma. A gente estava tendo um bate-papo aqui com o Douglas um pouquinho antes. Deve ser um desafio enorme, porque você tem dois públicos muito distintos, né? Eles estão conectados, logicamente, eles têm uma relação ali. Mas como é que é equilibrar o desenvolvimento do produto na visão de vocês? Para dois públicos distintos, embora conectados, logicamente. Cara, vai muito de escolhas, assim, sabe? O caminho, assim, a gente poderia ser uma startup B2C, né? Existem outras startups que são até universitárias mesmo, tinha até um Tinder para universitários, que é totalmente focado no B2C. Mas pelo histórico que eu já tinha, era mais fácil, eu já tinha mais dados e mais informações de dores mesmo, sabe? De como atender esse pessoal da melhor forma. E era o caminho mais fácil, né? Porque ele era mais fácil porque ele era mais embasado. Então, a gente acaba conversando bastante sobre isso, sabe? E o nosso produto, ele se aplica a várias coisas, né? Então, hoje a gente está atuando com atléticos, mas poderíamos estar totalmente atendendo ONGs ou clubes amadores de futebol, clubes amadores de basquete. Mas como a gente entende bem do público universitário, a gente optou por seguir com esse público, né? E aí entram outras questões até um pouco além do produto, mas como o tom de voz, a forma como a gente se comunica, a forma, não só na parte de marketing, mas também em meios transacionais, de uma compra que você realiza, ou então na própria forma de atendimento, né? Então, a gente escolheu algo que a gente domina bem, e a partir disso a gente vai colhendo mais informações e vai tendo um melhor entendimento de persona para chegar o mais perto do universitário, né, lá na ponta, quanto for possível, né? Mas a escolha foi muito nisso, não vejo que foi um desafio muito grande, foi um caminho natural, tendo com base as informações que a gente tinha, né? A gente não fica muito nos achismos. Claro que tem umas hipóteses aqui e ali, né, que faz parte do startup, mas a gente não é muito de ficar chutando as coisas, sabe? E aí, você, Vitor, você é o CEO, né? Sim, Você, sim. e o Douglas está como CTO, né? Exatamente. E Douglas, uma coisa que eu pensei você está ali focado na tecnologia, o CTO é isso, mas você acaba também se envolvendo ali com
os dois públicos, né? Você também acaba, o CTO que a gente estava falando, você acaba se envolvendo também, né? Não, assim, você desenvolvendo um produto, você precisa entender também para quem que você está desenvolvendo de uma forma ou de outra, né? Mesmo que não seja, por exemplo, tão a fundo quanto o Vitor vai, né? Que o Vitor tem de ir muito mais a fundo do que eu, porque aí eu estou gerenciando esse processo de entender o público e de entregar alguma coisa para o público ali dentro do nosso sistema. Então a gente acaba assim, a gente acaba aprendendo bastante sobre esses dois públicos, né? Até conversamos um pouquinho agora nesse nosso bate-papo inicial. E é uma das tarefas aqui, né? Compreender para quem você está entregando o produto. Não adianta só você querer entregar alguma coisa se você não sabe nem para quem que você está entregando. Não, legal. E assim, uma coisa que eu observo, tá? E aí não tem nada a ver com o segmento de vocês, mas ainda a gente vê muito ainda, nas empresas em geral, uma distância do público. E ouvindo vocês dois falar, a impressão que eu tenho é que vocês estão muito inseridos nesse meio. Então, o contato com o público acaba fazendo muita diferença. Assim, pelas poucas palavras que vocês falaram, vocês estão muito próximos ali. Estão respirando a dor. E a gente vê muito... Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa esse ano, 42% de empresas, da galera que respondeu, eram centenas de pessoas, não tinha nenhum contato com o usuário. Aí eu pensei, como é que você vai criar um produto ou evoluir um produto se 42% não, assim, a conta não fechava? E com as palavras de vocês vão na contramão disso. Vocês parecem que estão ali inseridos no dia a dia, né? Sim, até achei interessante esse dado, assim, para mim é muito contra-intuitivo, sabe? Para a gente, assim, desde o início, isso são coisas que são muito atreladas, né? A gente tem quase que como um valor da empresa, assim, trabalhar com a construção de comunidade. Então, porque a construção de comunidade, cara, é um feedback constante que a gente está tendo, e não necessariamente sobre o produto. Na nossa comunidade, dificilmente a gente fica vendendo coisas, vendendo a plataforma lá. A gente tem um espaço onde os universitários começam a trocar experiências, a pedir indicações, às vezes, de algum fornecedor, de alguma produtora, pedir dicas em relação à gestão, e às vezes, em alguns momentos, a gente vai dando algumas pílulas ali para eles, né? Mas a gente procura trabalhar esse ambiente mais orgânico, e fica um pouco mais propício, não fica muito propício para isso, né? Para pegar esse feedback de uma forma mais natural. Mas claro que em alguns momentos a gente trabalha de uma forma mais proativa, né? Quando eu falo forma proativa, é rodando alguns formulários, que é realmente uma pesquisa mais voltada a cliente, mais voltada a produto, para a gente entender um pouco mais as intenções deles, né? Mas a gente sempre busca mesclar. Então, tem a parte mais qualitativa, que vem bastante da comunidade de conversa que a gente vai tendo com os clientes, mas a parte mais quantitativa, que são algumas pesquisas que a gente vai fazendo, geralmente uma vez por semestre, para entender um pouco melhor as demandas deles, principalmente na venda de produtos que eles colocam na plataforma também, até para a gente conseguir facilitar essa experiência, né? E esse contato, né, com os clientes, ele é muito focado nisso, na construção de experiência do usuário. A gente tem que melhorar muito nisso aí, mas só de já ter esse canal aberto com eles, já facilita até para eles nos procurarem. Isso é bem comum, assim. Às vezes eles nos procuram para propor coisas, não a gente que vai até atrás deles para pedir sugestões, sabe? Então é uma troca que, assim, acho que tem que fazer parte da cultura da empresa mesmo, sabe? Senão não vai funcionar. Vai ser uma coisa super forçada, alguém vai querer vender coisa e não vai lá embaixo, sabe? Dos clientes. Até aproveitar seu gancho, Vitor. Pode falar. Porque, assim, hoje, se a gente pega na estrutura da Farol, né, vamos dizer assim, a linha de frente é o Vitor e a Nath, né? Que faz esse contato, que faz essa relação direta com o universitário, faz essa relação direta com a Atlética, né? Até vamos dizer assim, pelas posições onde eles se encontram, né? E aí, esse fluxo deles, eles têm que chegar até mim, né? De alguma forma, e tem que chegar até os outros desenvolvedores que estão aqui, até o Yuri, para que eles consigam entender também para quem que eles estão entregando um produto, né? Isso eu acho que, igual o Vitor falou, é uma coisa de cultura, é construída na base. Aí é uma vantagem de você ter uma startup, né? Você está construindo a base da startup ainda.
né? E aí é uma coisa que a gente vê que lá na frente, né, pode ser um dos grandes, pode e será um dos grandes diferenciais, né, quando você está com a empresa mais sólida, muito mais, uma empresa bem maior, né, você já está criando isso de base, é muito mais, você gera uma empresa muito mais sólida, muito mais estável, do que você ter que vir com isso lá na frente e criar uma cultura disso, né? No momento onde você já tem ali 30, 40, 50 funcionários, fica muito mais complicado, né? Porque aquilo de já fazíamos assim antes, por mais que não seja recomendado, acaba acontecendo. Não, bacana isso. E uma coisa que o Vitor falou que eu achei curioso, que eu gosto bastante, é comunidade. Para mim, comunidade dentro do ecossistema de startup ou de produtos é uma coisa que deveria ser mais falada e criada e fomentada, e a gente deu para ver que no mundo de vocês é muito isso, até pela natureza do produto e tudo mais. E o outro ponto também que me chamou a atenção é o usuário, ele chega a pedir coisa para você, quer dizer, muitas vezes você não, em vez de você chegar ali e perguntar, ele, cara, coloca isso, ou seja, mais uma vez a relação de proximidade está o tempo inteiro acontecendo, né? Sim, e como assim, a comunidade, nossa visão de comunidade é tentar englobar todos os atores, né, do trabalho. Então, vou dar um exemplo. Quando uma atlética ela vai comprar um moletom, ela vai vender um moletom, né, uma camisa, ela precisa comprar esse moletom, essa camisa, personalizar, né, para depois vender para o seu aluno. E nesse momento entra o outro ator, que é a fábrica de produtos personalizados, né? Então, o que a gente faz? A gente trouxe a fábrica de produtos personalizados para o nosso lado. Então, a gente vai sempre construindo esse tipo de relacionamento com eles. A gente cuida do atendimento para eles também, que não é algo que é tão escalável, mas que constrói relacionamento. E que isso abre muita porta para a gente, né? Então, a gente acaba trazendo eles também para essa visão de comunidade que eles não conseguem trabalhar. A partir disso, a gente consegue construindo algumas oportunidades de negócio, mais que na mão, um trabalho mais de formiguinha ali, que traz muito valor, né? Então, às vezes a gente não ganha tanto nessa venda de produtos personalizados que a gente monetiza, né? Mas isso ajuda a escalar a plataforma. E isso também vai gerando dados para a gente. Então, hoje a gente sabe exatamente quais são os meses que as atléticas realizam mais pedidos. A gente sabe mais ou menos quanto tempo a gente precisa organizar para eles, para que eles consigam atender os clientes, os alunos, né, das atléticas da melhor forma possível, né? Então, isso vai gerando dados, vai gerando alguns insights para a gente, que não é muito, aquela parte que não é muito preto no branco. Realmente tem que ser construído, tem que ser uma construção visando um longo prazo, e a partir disso sempre gerando dados, sempre gerando insights. Então, na primeira vez que a gente fez, cara, foi totalmente na unha, foi uma zona. A partir disso a gente foi organizando, e hoje a gente já pode dizer que existe um processo pronto para isso, a gente já sabe gerar relatórios e mensurar o retorno, né? O retorno disso. Então, no ano passado, a gente está num momento de revisão de produto, né? Então, pode falar assim, mais as dores do dia a dia, né? Que eu levo para eles, mas a parte de comunidade, ela praticamente sustentou a empresa durante o tempo. A gente viu tanto que isso foi forte, ainda é forte, aqui dentro, e consegue gerar algumas oportunidades, né? Tem muita coisa para ser trabalhada. Né? Eu acho que, inclusive, agora não lembro se é um artigo ou se é um livro, que é o Do Things That Don't Scale, né? Faça coisas que não escalem, porque, principalmente no conceito na criação, né? A gente pensa muito, o MRR, vou pegar ali, quero um LTV e tal, mas a gente esquece que dentro de uma startup você inicia-se com um faturamento zero, né? E muitas vezes você fazer coisas só pela recorrência, né? A recorrência ela costuma vir pequena e depois ir crescendo, né? E aí você acaba matando a startup mais à frente, porque você está fazendo só pela recorrência, né? Quando o Vitor fala do processo da comunidade ter sustentado a Farol, e realmente sustentou a Farol por um bom tempo, né? E ainda é uma ótima fonte de renda para a Farol hoje. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que não escala, se a gente quiser levar isso, né, vamos dizer assim, para o mundo inteiro, para o país inteiro, é uma coisa complicada,
mas que gera para a gente tanto essa relação com os nossos clientes, quanto informação, quanto dados, quanto coisas que a gente pode transformar em coisas que escalam mais à frente, né? E que nós já estamos criando roadmaps, criando ideias a partir disso daí. Ah, que legal. E deixa eu te falar uma coisa, Douglas, uma coisa que eu pensei agora é o seguinte: a gente está nessa vibe, né? Da inteligência artificial. Tal, agora virou, né? Popularizou de um jeito assim. Vocês já estão avaliando, pensando em hipóteses para como a IA pode ajudar o produto de vocês? Tecnicamente falando, assim, isso é uma coisa que está no radar de vocês? Considerar, avaliar? Você falou o que é, mas vocês pensaram nisso? Já avaliaram alguma coisa ou não faz sentido para vocês? IA hoje faz sentido para praticamente todo mundo, né? Principalmente no mundo de startups, de diversas formas, né? Se a gente for olhar, é uma coisa que, se você for olhar não só para o seu público, mas se você olha para o investidor hoje adora, né, uma startup de algo, uma coisa assim. Mas dentro da Farol, ela faz muito sentido para coisas que nós já estamos avaliando. E aí vem uma ideia do Vitor que é sensacional para a gente entender bem o público universitário, como é que ele está participando da universidade, aí são parâmetros que a gente pode trazer para dentro de uma IA. Né? São coisas que estão no nosso roadmap, mas quando você trabalha com IA, geralmente você precisa de uma força muito maior, né? Tanto de infraestrutura, né? Daqueles dados que você está coletando, de você conseguir processar aqueles dados com um poder muito grande para gerar informação daquilo dali, para dar para a IA aquele poder dela conseguir te responder o que você precisa, né? Quanto de equipe mesmo para você estar preparando aqueles parâmetros ali, para você estar preparando as informações que a IA vai trabalhar. Né? Mas sim, tá no nosso roadmap. Algumas coisas, né, que a gente vem olhando ali, e eu tenho certeza que no futuro próximo vai ser um dos pontos que nós vamos explorar para o público universitário. E até assim, complementando, né, tipo, a gente já conversou, né, de trabalhar muito para entendimento da nossa base, né, essa questão da IA, mas isso é uma coisa que demanda um investimento, e você seria trazer um time maior de programação para a gente, porque não é o nosso core agora, né, então vai muito da priorização daquilo que a gente precisa entregar, que vai gerar valor para o cliente também, né. Mas tem algumas outras coisas que a gente já está olhando agora que não são necessariamente do produto, mas para escalar atividades. Então, acho que até antes da IA, a gente começou a olhar com muito mais bons olhos também o no-code. Então, para algumas coisas do dia a dia, a gente utiliza o no-code. E até para não levar a demanda para os meninos, né, que já tem bastante coisa para fazer. Então, aqui na parte de comunidade, de cotidiano, a gente usa bastante o no-code. E a partir do no-code, a gente está olhando algumas ferramentas que ajudam para vendas, né? Então, para copywriting, geração de criativos. Hoje já tem algumas ferramentas bem acessíveis no mercado, né? Que não demandam bem mais rápido que contratar uma pessoa, né? Ou 2, 3 profissionais. Né? A gente consegue escalar algumas atividades mais rápido e testar mais atividades mais rápido. Para aí depois, sim, em algum outro momento, a gente vai trazendo mais pessoas, né? Então, eu vejo que tanto a IA quanto o no-code, elas estão sendo boas, principalmente para startups, não só para desenvolvimento de produtos, mas para testar produtos. Então, testa mais rápido ainda, né? Com uma estrutura mais enxuta quanto for possível, e depois, se der certo, beleza. Traz mais gente, gera receita, ou se fizer mais sentido, tudo bem que agora o mercado está diferente, mas você consegue trazer um investidor já tendo mais números, né? Mas eu vejo que o pessoal está muito preso a criar coisas do zero, sabe? Com inteligência artificial. A gente quer fazer isso, mas tem a hora, né? Tem a hora certa para isso. Senão seria muito mais fácil, só mudar o nome, né? Colocar o domínio lá, farol.ia, inflar o valuation na empresa e tentar fazer uma rodada, sabe? Não é algo que a gente gosta, não. Tem pessoas que fazem isso, beleza, tem quem paga, mas não é muito a nossa visão, sabe? Mas, enfim, nossa visão de IA é muito essa, de acelerar as coisas que já estão prontas, né? Quando chegar a hora certa, a gente vai desenvolver aqui dentro de casa, né? Tudo tem seu momento certo. Né? Não, é bacana. Assim, uma coisa que eu falo muito nas empresas é a nossa
o número de demandas ou de oportunidades, ele é quase que infinito, a nossa capacidade de execução ela é muito reduzida normalmente, comparado ao que a gente, né, ao nosso volume de demandas ou oportunidades, e casa um pouco com isso que você falou. Agora, em termos de equipe, hoje, assim, a equipe de vocês, a impressão que eu tenho é que é uma equipe muito enxuta e que tem que ser sangue no olho, né? A linha da startup, é isso mesmo, né? Exatamente. Hoje, 5, 6, então, me corrige aí. A gente está em 6. 5. 5, 5. Até final do ano a gente vai estar em 8. Então, assim, Também não é muita coisa. exato. São poucas pessoas, né? Mas que cada dia, né? A gente vai se dedicando mais. O entender o cliente é importante para isso, né? Porque quando você tem poucas pessoas, aquela história da cultura vindo da base, né? Você está criando aquela base. Então a gente consegue passar mais fácil o que o cliente precisa, criar até mesmo uma relação não só racional, mas sentimental com quem está aqui dentro. E aí eu estou falando uma coisa que o Vitor faz muito bem, principalmente com a Nath, que está sobre as asas dele na Farol, de criar esse relacionamento com o cliente, criar essa necessidade. E aí, você trazendo isso, você consegue trazer mais facilmente esse sangue no olho, essa vontade aí de entregar as coisas, de conseguir resolver. E aí, né, crescer a empresa do Zonella no que a gente espera que ela vai ser mais à frente. E isso do sangue no olho, né? Claro, tem que entregar. Mas a gente fala muito disso, de saber o limite também de que cada um pode entregar, sabe? Então, diversas vezes eu, Douglas e o Matheus também, que é outro sócio, a gente tem essas conversas de até onde é saudável a cobrança para a galera, se a gente dá uma segurada, tipo, qual tipo de condições de trabalho a gente tem que entregar de melhoria também, né, para o pessoal conseguir performar bem, né? Porque não adianta também a gente trazer muita gente para dentro e não ter um ambiente propício, né, para a gente absorver bem essas pessoas. Acho que é um primeiro ponto aí, né? De saber, claro, em algum momento a gente vai ter que trazer muita gente, vai doer, né, aquela dor de crescimento, mas a gente se preocupa bastante com isso. E essa questão do sangue no olho é muito da cultura, né? Então, hoje a gente já teve um momento que a gente teve mais pessoas aqui dentro, né? Mas acho que aos pouquinhos a gente está tendo com mais clareza o perfil de pessoa que a gente precisa e que funciona aqui na Farol, sabe? Tem algum outro determinado tipo de perfil que a gente sabe que não vai ser bom para a pessoa e não vai ser bom para a gente. E tá tudo bem. A gente não romantiza muito essas coisas, né? Tem em algum lugar que algumas pessoas vão se adaptar bem, em outros lugares não vai se adaptar tão bem, né? Mas a gente trabalha muito assim, por premissa, a gente vai sempre trabalhar no modelo híbrido ou home office. Dificilmente a gente vai falar assim, cara, a gente vai ter 5 dias presenciais para ver todo mundo olhando, né, carinha aqui no computador, olhando um do lado do outro. Sendo que, a partir do momento que a gente assume isso como uma cultura da empresa que a gente quer que se perpetue, né, a gente tem também que buscar pessoas que tenham um alto senso de responsabilidade. Então, beleza, você tem um horário que é flexível, um horário que você pode fazer esses horários, não tem problema, mas você precisa ter um senso de autorresponsabilidade muito grande. Porque, às vezes, o pessoal acaba confundindo um pouco, né? A questão do horário flexível com trabalhar a hora que quer. São coisas bem diferentes. Mas isso tudo é trabalhado, né? Então, eu trabalhei de endomarketing, que fazer aqui dentro também, mas que, como falei também no caso da IA, né? Tudo em seu devido tempo. Então, não adianta também a gente visualizar a empresa com 15, 20 pessoas agora, se a gente está em 5, a gente está funcionando bem por enquanto, a gente sabe as nossas demandas para o próximo passo. Então, a gente vai vivendo cada fase de forma mais devagarzinho, não vai sonhando, colocando muita coisa lá para frente. Mas vai adiantar. E uma coisa que eu fiquei, você falou, hoje vocês estão home office e híbrido, assim? Como é que tá hoje? Estamos bem espalhados, né? O Vitor em São Paulo, né? Inclusive, fazer os parabéns públicos, o Vitor está fazendo um ótimo trabalho lá em São Paulo de relacionamento, né, criando um ótimo network. Eu estou aqui em Contagem, Minas Gerais, do lado de BH. De vez em quando eu vou para São Paulo, vou lá tomar uma cervejinha com o Vitor e trabalhar um pouquinho do lado dele. Temos o Yuri que está aqui perto também, que é o de São Vedor, o Matheus está em Monlevade,
Monlevade e Vespasiano, de vez em quando, e a Nath está em Lavras. Então, assim, a gente está bem espalhado. Às vezes a gente tenta se reunir, nem que seja um dia ali. Os meninos vieram para cá há 2 semanas atrás. Eu estou no cowork aqui, eles vieram para cá para a gente se reunir, mas espalhados, né? E usando os meios digitais da tecnologia para estar se comunicando, para estar sempre passando as informações que são necessárias um para o outro. Não, Aqui no caso eu tô em São Paulo, faço home office, né? Mas eu mudei aqui para São Paulo com o objetivo de trabalhar de forma híbrida. Então, eu vou ir de 1 a 2 vezes por semana no coworking, que é da nossa aceleradora, né? Do Grupo Safira, do Grupo de Energia. Então, eles abriram o processo de aceleração, a gente entrou no processo. Agora a gente já está numa fase final, né? Como se tivesse possível investimento ou não. Mas também sempre valorizou muito essa questão presencial, ele é importante, né? Depende de negar isso, que ele é, mas ele não precisa ser 100% presencial, né? A gente já tem uma questão de equilíbrio, né? Então, eu vim para cá muito para trabalhar essa questão do network, estar em contato com outras startups também, para a gente ver mesmo o que está acontecendo, participar de alguns encontros, em alguns eventos. E aí, em um dado momento, a gente quer trazer mais pessoas, né, para trabalhar com a gente. Em São Paulo e Minas, acho que naturalmente vão ser nossas 2 sedes, mas sempre vendo 1, 2 vezes por semana. Eu e o Douglas já conversou também principalmente dos desenvolvedores, né, terem um local de trabalho aí, que é o que o coworking que o Douglas geralmente frequenta, né, para se encontrar também 1 ou 2 vezes por semana, para dar aquela humanizada no contato, né, não ficar todo mundo só na tela. Acaba sendo importante, né? E você falou de autorresponsabilidade, é uma questão interessante porque a gente tem uma galera que confunde, né, a questão da flexibilidade com não entrega. Assim, você pode ter a questão não é o horário, né? A questão é a entrega. O horário é o menos relevante, é entregar com qualidade, ter um entendimento do cliente, porque não tem a ver com o horário, né? O horário é o de menos hoje, né? Você não lida com o cliente, não tem horário de atendimento, mas o desenvolvedor tem que qualquer dia, né? Não, assim, não que eu seja o maior exemplo, porque eu estou um pouquinho acima do peso, mas é importante todo mundo ter um horário aí para, cara, vai na academia, vai dar uma caminhada, come bem, sabe? Ter um tempo de estudo em casa. Para quem está na faculdade, são os nossos estagiários também, tem um tempo para estudar, né? Não é produtivo, cara. Então tem gente que vai acabar morando longe do local presencial, que vai demorar 1 hora e meia para chegar, mais 1 hora e meia para voltar. Você começa a multiplicar isso por 5, por 20, cara, olha o tempo que a pessoa está ociosa, que ela poderia estar tendo uma qualidade de vida melhor, e que não tá entregando o que ela pode, justamente porque ela está ficando cansada em casa. Pô, a verdade é essa. Então tem esse ponto de equilíbrio, né? E que é muito da gente conversando, cara. A gente vai sempre alinhando as demandas, né? É algo que a gente parou de fazer um pouquinho. A gente usava bastante o Gira e o ClickUp para organizar as demandas, né? A gente acabou parando em dado momento, mas que está voltando agora, justamente para saber, cara, você está com muito trabalho agora, está com pouco trabalho agora, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Acho que o principal também é essa comunicação em dia, né? Então, na época que a gente não estava com essa comunicação em dia, acho que foi um período que a gente começou a patinar mais nas coisas, sabe? Então, a partir do momento que a gente começou a ter mais rituais, cara, coisas básicas. Você sentar 1 hora toda sexta para conversar, ou eu com a Natasha, né, a parte de comunidade ali de frente, tirar um dia para conversar, a gente viu que as coisas iam andando mais, sabe? E aí entra também o papel da liderança, de chamar assim, cara, vamos conversar o que está acontecendo, teus horários, vamos dar uma ajustada, vamos mudar o horário de daily, vamos mudar os nossos rituais para a gente fazer as coisas andarem. Mas acho que é muito do nosso jeito de lidar também, a gente tem muito conversado com as coisas, sabe? Ser muito ferro e fogo, cara, em alguns casos é importante, né? Então deixa muito solto, mas acaba que criando muita fricção ali no dia a dia, sabe? Que no longo prazo não se sustenta muito. Bacana. Douglas, uma coisa que, cara, uma defesa, eu fui desenvolvedor também, década de 90, e acho que o Douglas não era nem nascido ainda, cara, eu fui desenvolvedor. Nasci em 93.
Então, em 92 eu fui programar, entrei como programador numa construtora e então fiquei como desenvolvedor durante muito tempo, até 2004, 2004 mais ou menos. Então, eu peguei várias épocas do desenvolvimento. E uma coisa que eu defendo é que o desenvolvedor não deve apenas codar. Então, por exemplo, na minha opinião, quanto maior o contato com o cliente, melhor. Quanto mais ele entender do produto, melhor. Você falou em algum momento aí do nosso bate-papo dele entender o porquê, dele entender sobre o produto. Qual que é a tua visão sobre isso? Sobre o desenvolvedor ser um cara não somente técnico, não somente, talvez não seja a melhor expressão, mas ele é além do técnico. Qual que é a visão tua sobre isso? Bom, vamos lá. Acho que a primeira coisa que, assim, uma coisa a reconhecer é que o desenvolvedor não é só técnico, né? Ele é uma pessoa, ele tem as soft skills que se ele quiser crescer na carreira, vai trabalhar, né? E se o cara tá em uma carreira, o objetivo é se desenvolver na carreira, e ele vai ter que trabalhar essas soft skills. Óbvio, você pode ir sempre para um lado mais técnico, pode ir para um lado mais de senioridade técnica ali no seu trabalho, ou você pode ir para um lado mais de gestão de pessoas. Você vai ter, durante a sua carreira, você vai ter essas opções. Na minha visão, para mim, o contato com o cliente é extremamente importante. Você saber para quem você está entregando as coisas transforma o seu trabalho, né, e o porquê de você estar fazendo alguma coisa, transforma o seu trabalho em algo, pode ser mais prazeroso, mas também algo mais coerente no que você começa a ser mais coerente no que você está fazendo, né? Aí a gente pode citar livros e livros aqui que falam do problema de você, por exemplo, desenvolver um produto sem ter um contato com o cliente, você entrega o produto daqui a um ano, aí seu cliente fala que tudo que ele queria não é nada que você entregou, né? Então, assim, criar essa relação, né? O desenvolvedor ele ser não só técnico, mas também entender o porquê dele estar fazendo alguma coisa, eu acho que é essencial. É uma coisa que você tem de sempre ponderar o tempo, né? Porque o tempo de desenvolvimento, tem um barulho aqui, mas o tempo de desenvolvimento é uma coisa. O desenvolvedor, quando ele está ali desenvolvendo, ele precisa estar focado, né? Você não pode exigir que o desenvolvedor ele está lá num trabalho de 4 horas focado fazendo alguma coisa, que ele pare naquelas 4 horas fazendo algo complexo. Você vira e fala assim, aqui, ó, pera aqui que nós estamos pensando no cliente. É uma coisa que aí você acaba matando o processo dele. E aí é uma coisa complicada de desenvolver. Mas se você consegue fazer essa gestão de tempo, trabalhar para que ele venha, seja uma reunião, que ele venha conhecer um cliente com que você trabalha, né? Que ele venha conversar rapidamente, e aí ele começa a entender, você vai ver que o trabalho dele rende muito mais, ele entrega muito melhor, ele entrega muito melhor do que ele estava entregando antes, porque ele cria essa relação com para quem ele está entregando, né? E até assim, quando você tem esse entendimento do para quem você está entregando, me falaram uma frase que eu adorei. É assim, você não oferece champanhe para quem quer beber catuaba. Então, o que isso quer dizer? Cara, você não precisa entregar uma coisa perfeita se o que a pessoa quer é uma coisa simples. Então, às vezes você demora 3 meses, 2 meses e meio para entregar algo lindo, maravilhoso, vai aguentar 50, 100, 200 mil acessos, mas o teu cliente é uma padaria que vai ter no máximo 1.000 acessos por semana. É o over-delivery que não é necessário e isso é desperdício de dinheiro, porque a sua hora, a hora do programador é uma hora, cara, né? Então, acho que a partir do momento que você vai tendo esse entendimento e que alguns desenvolvedores com quem eu tive contato, né, antes dos meninos chegarem aqui, acabam se perdendo muito por isso, né? E assim, cara, se você quer ser um dev senior, óbvio que você tem que crescer tecnicamente, está sempre estudando, né? Mas o que vai fazer você ser líder não é você ser um cara super técnico, é você saber lidar com pessoas, né? É você trabalhar essa questão das soft skills. E que muita gente acaba deixando de lado. Pô, 6, 4, 5 linguagens, se programar aplicativo iOS e Android, mas eu não sei dar um bom dia pro pessoal. Cara, não adianta, você não vai liderar as pessoas, né? Se você quer isso, né? Porque tem gente que não quer também, não tem problema nenhum nisso. Mas a partir do momento que você se propõe a liderar pessoas, você tem que aprender a conversar com pessoas, né? E não mandar em pessoas. Tem que ter uma sensível, né?
vamos dizer, grande diferença nisso. Mas é tudo um aprendizado também. Acho que uma coisa que o Doug faz muito bem ele se coloca em contato com pessoas mais experientes, sabe? Seja por mentorias, seja com pessoas que ele acabou conhecendo durante a jornada, e que eu vejo que isso, para uma pessoa que não programa, né, que eu não programo, mas eu vejo que isso trouxe uma maturidade muito grande ainda atrás para ele, sabe? Então, tô dando uma visão até de quem lida com o programador, né, que é uma pessoa que não programa. Então, faz muita diferença isso, sabe? Então, para quem estiver ouvindo, um conselho de um não programador seria isso, sabe? Se colocar em contato com as pessoas mais experientes, assim, que estão em posição de liderança, porque isso acaba te dando uma task também, um direcionamento que é legal, sabe? E, Vitor, uma coisa que quando você falava aí, eu pensei, uma soft skill que você acha que é fundamental para um desenvolvedor? Saber lidar com frustrações. Com frustrações? Cara, saber lidar com frustrações, que isso é com várias coisas, né? Mas às vezes o cara botou na cabeça que quer programar de uma forma, e às vezes o PO ou o PM vai falar assim, cara, não, eu não quero que você entregue isso. Não é para você fazer isso, sabe? Às vezes o cara achou legal, quer aprender uma coisa nova, né? Porque tem muito disso, às vezes a gente aprende uma coisa nova, já quer colocar em prática, quer fazer, mas não é a demanda do produto naquele momento, né? Então, você já dá aquela freadinha. E tem, às vezes, a parte ruim, né? Que eu não gosto de normalizar isso, mas eu sei que os bugs são comuns, né? Acho que é uma rotina dos desenvolvedores lidar com bugs. Vocês dois estavam falando isso melhor que eu. Mas não quer dizer normalizar, né? E a cultura diz assim, pô, sei que bugs acontecer, mas não quero que bugs aconteçam, né? Mas saber lidar com isso também. E a depender do que você vai estar trabalhando, com o que você vai estar trabalhando, ser um pouco maleável assim, com as coisas. Eu digo maleável, por exemplo, no nosso caso, um dos nossos produtos, né, aqui no Farol é de uma etiqueteira. Cara, a etiqueteira ela está sendo usada de fato, está tendo a venda, né? As vendas tem algum pico, que é no dia de abertura de vendas, né? Mas a hora do vamos ver que nada pode dar errado mesmo, ainda mais a gente que trabalha com produto universitário, é de 10 às 6 da manhã, que é quando o pessoal está fazendo a entrada. Então, imagina um evento de 2, 5 mil pessoas que começa a dar pau na entrada. Caos, né, de quem está lá na ponta fazendo isso. Então, eu digo maleável porque, cara, em algum momento, se for necessário, saiba que, assim, se coloca à disposição, sabe, para esse tipo de coisa. Assim, porque, às vezes, ninguém quer passar por isso. Mas, se precisar, cara, acho que a pessoa que se colocar à disposição para resolver esse tipo de problema, ela ganha muitos pontos, sabe? Claro, vai ser devidamente reconhecida por isso, como qualquer outro serviço, né? Mas tem muita gente que fala assim, cara, às 6 horas, desculpa, segunda-feira eu converso com você. E quando a gente está trabalhando com um produto digital, é 24/7, não tem como. É claro que o atendimento, o suporte, ele tem um limite ali, né? Mas caso seja necessário algo mais crítico, é importante ter esse ciência, sabe? Não, legal. Douglas, uma coisa, aproveitando o gancho do que o Vitor falou sobre bug, dívida técnica, como é que é hoje? Vocês tratam isso aí? Como é que é? O Vitor já falou que não gosta de bug, não quer saber de dívida técnica. Então, a gente está bem traumatizado. Vou até explicar um pouquinho da plataforma, né? A plataforma, quando ela foi construída, a primeira, né? Foi antes de eu entrar na Farol, né? E ela passou por muitas mãos, né? Então, muita gente programou, mas em períodos diferentes. Então, alguém programou num momento, depois alguém programou em outro momento. E isso aí gera um pequeno problema que eu tenho muitos programadores em tempos diferentes e não tinha documentação. Então, o que nós fizemos? Né? Quando eu entrei na Farol, a primeira coisa foi o que a gente consegue resolver. Né? Resolvemos o que deu. Não foi muito, foi resolvemos o que deu. Algumas coisas nem resolvemos ainda. Algumas coisas... a gente já largou mão. Tipo, não vale a pena a gente ter essa dor de cabeça. Exatamente. Aí o que nós fizemos? Não dá para resolver tudo, mas a gente precisa resolver determinadas coisas. Então, se não dá para resolver tudo, a gente vai ter que construir de novo. Né? Então, hoje, dentro da Farol, a gente implementou um processo de suporte para trabalhar manualmente, né, o que a gente não consegue resolver.
poxa, tem um problema que eu consigo resolver, talvez fazer um trabalho mais de banco de dados ali do que se eu fosse mexer nessa feature, né? Programar essa feature seria mais complexo. Então a gente resolve isso via suporte, né? E estamos montando os sistemas novos, né? E aí, né, na parte que a gente fala de públicos diferentes, eu tenho 3 públicos para trabalhar. Eu tenho o cliente, né, o usuário ali, eu tenho a Atlética e eu tenho a própria Farol. A Farol é um público para mim, né? Eu preciso muitas vezes da condição da Farol resolver problemas para os meus clientes, né? Que é um sistema que a gente chama de capital internamente. Então aí a gente começa a trabalhar com 3 públicos diferentes, né? E eu preciso estar em contato com esses 3 públicos, pelo menos o mínimo ali, para saber o que eu estou entregando para eles. E aí nós vamos trabalhando nesse processo de bugs, esse processo de problemas que a gente vai passando aí. Vamos testar agora o sistema novo, né, para ver qual que vai ser a extensão dos bugs. Estamos com bons programadores aqui, o Matheus fazendo um trabalho maravilhoso em termos técnicos, então a gente espera não ter tantos assim, mas sabemos que vamos encarar, né, e saber que vai encarar, na minha visão, né, da mesma forma, a forma que você trabalha bug é a mesma forma que você trabalha refatoração de código. Precisa ser com constância, precisa ser com uma certa parcimônia ali, né? Não dá para ser toda a sua tarefa ser corrigir bug, mas você tem que corrigir bug. E para mim, se você periodiza isso, você cria uma frequência para correção de bugs, torna a sua vida muito mais fácil, torna a vida da equipe muito mais fácil, né? Porque aí você cria coisas novas, então você entrega para quem está externo ao público da programação, e você resolve as suas dívidas técnicas, que é fazer sua vida muito mais fácil lá na frente. Nem lavar louça, né? Ninguém gosta de lavar louça, mas é melhor lavar aos pouquinhos que deixar acumulando aí no meio. Exatamente. Metáfora é muito boa, caramba. Muito boa. E essa é só uma observação, Fernandes. Tipo, eu era bem resistente a refazer a plataforma. Eu era super resistente a isso. E porque na minha cabeça, cara, a gente vai deixar de faturar, vai ser um inferno, não vamos conseguir. E foi muito do papel, um pouco da soft skills ainda, né, do Douglas. Então, ele me explicou de forma simples e por A mais B porque fazer sentido, sabe? Então, eu sei que em alguns momentos a saída é mais fácil, né, de pegar tudo que existe e jogar fora, né? Em alguns momentos não faz sentido, né? Realmente tem que resolver o problema. Mas no nosso caso, cara, não tinha o que fazer. Ou a gente reconstruía tudo sabendo que estava sendo reconstruído, né? Do que ter sempre alguma surpresa diferente. Tipo, várias vezes o Douglas resolveu algum bug, algum problema e caiu uma coisa nada a ver do sistema. Ou o sistema caía. E isso tornava até a vida deles mais estressante. Então, estrategicamente para a empresa, cara, doeu muito. Tá? A gente ainda está colhendo um pouquinho disso, mas que na visão de médio e longo prazo vai fazer mais sentido para a gente entregar uma melhor experiência para o cliente. Né? Que no final se trata disso, né? Quanto menos, beleza, vai doer agora, a experiência não está legal em alguns pontos, a gente pode melhorar. Mas o que é melhor? Sofrer ali 6 meses e não ter mais as mesmas dores de cabeça ou continuar convivendo com ela sempre? Né? Então, a nossa conversa foi muito nesse sentido. E aí entra o papel do CTO, o desenvolvedor mais experiente, de explicar para a pessoa que não é de programação por que é importante fazer isso também. Até nesse ponto, por que a gente decide, né, fazer essa reconstrução da plataforma? Que eu acho que é importante explicar. Se a gente estivesse numa condição de eu resolvo um problema, e esse problema se resolve e eu não gero outro, maravilha, né? A gente vai resolvendo e a gente tem diversas áreas para eu montar uma plataforma sobre aquela plataforma que eu já criei, né? O problema é que chegou num ponto onde a gente estava vendo que, assim, não sei se já viu a questão do médico que ele bate no joelho e o cara mexe o braço, né? Era essa situação, a gente batia no joelho, a plataforma mexia o braço. A plataforma, você dava um espirro, chutava quem estava na frente, né? A gente mexia num ponto e via que ele estava tão amarrado dentro da plataforma que ele ia dar um problema lá na outra ponta. Aí virou um negócio que se não está dando para a gente desatar os nós, realmente a gente vai ter que jogar a casa no chão e fazer ela de novo. Mas a gente está fazendo uma casa do lado e depois a gente vai jogar a casa no chão. Não, que louco, né? É vida real, né, cara? É outra coisa. Agora, o Victor, o Douglas falou um negócio que, assim,
pelo menos para mim, não estava claro, tá? Três públicos ali diferentes, né? O público da Atlética, beleza? O público do aluno, né? Que está associado à Atlética, vou usar esse termo associado, não sei se é o correto, mas ele falou o público de vocês mesmo, da Farol, né? Esse terceiro público, ele sempre existiu ou ele surgiu no meio do caminho? Não, ele sempre existiu. Que era quando a gente começou a plataforma, né? A gente sempre teve seria o painel administrativo, né? Esse Ah, cliente que o Douglas fala é o nosso painel administrativo. bom. Então, mas para isso a gente precisa, porque, cara, quem está lá em contato direto com o cliente, ele precisa resolver o suporte sem ter que acionar o pessoal de programação toda vez, né? Que até o Douglas, ele estrutura de uma forma muito legal, são os L's, né? O L0, o L1, até se não me engano, é o L3, L4. Então, para que a gente consiga resolver isso da melhor forma, a gente precisa ter uma área específica. Cara, se precisa se tornar algum pedido. Beleza, o cliente pede para ele se tornar um pedido, a gente vai lá e se torna. Pô, você mudar algum dado, algum dado de um cliente. Pô, não preciso ir lá no banco pedir para o pessoal mexer. Cara, a gente cria um acesso para isso. Isso para criar menos dependência do programador, né, quanto for possível, que é o que todo suporte quer. O suporte, a galera que está mexendo no suporte odeia ter que acionar programador. E a galera quer resolver ele sozinho e boa, e seguir, né? Porque faz parte do dia a dia. Então, essa visão do cliente, ela primeiro foi muito voltada nisso, né, para suporte. E hoje a gente já está num momento de maturidade até um pouquinho diferente, que é, claro, primeiro ter o suporte, né, nessa segunda versão de plataforma, mas também já tem uma visão um pouco mais macro da empresa do que está acontecendo em tempo real, né, que seria a parte mais estratégica. Então, cara, qual que é o nosso ticket médio, quais são os locais que a gente está tendo maior venda, qual que é a entidade que tá em estado de churn. Então, esse tipo de maturidade a gente foi desenvolvendo com o tempo, né? Então, hoje a gente fez esse controle mais por um Data Studio, né, a partir do nosso banco. Mas a nossa ideia é já ter essa visão um pouco mais em tempo real, até mesmo para trabalhar a parte de sucesso no cliente. Então, a gente trabalha de uma forma um pouco mais proativa, né? Porque o suporte ele é totalmente reativo, cara. O pessoal me manda mensagem no WhatsApp ou, enfim, manda mensagem ali no nosso outro botzinho que a gente tem e boa, né? Mas para a gente conseguir trabalhar inclusive, trabalhar essa questão de contato mesmo, né? É muito diferente eu te chamar e contar, cara, como estão as coisas aí, o que eu posso te ajudar? Do que você já vinha me chamando com um problema para ser resolvido. Então, essa é uma diferença muito grande que faz a gente reter o cliente por mais tempo. Por mais que haja uma troca de gestão constante, mas quem está na Atlética hoje, se ela for bem tratada, se essa pessoa for bem tratada, ela vai falar para o pessoal da próxima gestão para continuar com a gente. Então, é muito nesse sentido. Foi uma construção, né? Então, primeiro, parte do suporte, que acho que foi essencial. Não adianta você ter 1000 KPIs aí se você não sabe, não consegue ter um contato aí para resolver os problemas de dia a dia, né? Depois, beleza, tá tudo mais ou menos certo, no perfeito nunca vai estar, mas depois você dá um segundo passo para trabalhar essa parte mais estratégica, enfim, mais tática estratégica. Não, legal. Agora, eu queria, para a gente finalizar, eu queria fazer a mesma pergunta para os dois. Porque, assim, eu gostei desse ponto do Douglas ter falado desse, eu vou chamar aqui desse terceiro personagem aí, que é o painel. Gostei, assim, agora o Vitor explicando ficou óbvio, né? Mas a mesma pergunta é a seguinte: como priorizar, como lidar com demandas tão diferentes, três públicos, se a força de trabalho é reduzida, em qualquer empresa do mundo é assim, o volume de demandas, como conciliar isso? Eu queria ouvir a opinião de vocês dois, porque são três públicos, estão intimamente conectados, talvez tenha algum momento que eu tenha que priorizar um, talvez tenha momento que priorizar outro, mas como é que vocês lidam com isso? Eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês sobre esse ponto. Deixa ser para o final, Vitor. Bom, vamos lá. Realmente, priorizar o primeiro do essencial é priorizar. Segundo é entender quais são as capacidades técnicas que eu tenho agora na equipe para desenvolver as coisas. Né? Não adianta eu chegar para o Vitor e falar assim, olha, eu vou te entregar um dashboard sensacional dentro do sistema, se eu não tenho alguém aqui que eu consiga, né, fazer um dashboard mínimo. Né? Hoje a gente tem.
E aí, a partir do momento que a gente entende isso, né, o que a gente consegue entregar? Dado todas as demandas que eu tenho, o que a gente consegue entregar? Qual que é a mais importante? Então, a gente faz algumas reuniões justamente para a gente conseguir compreender isso. E também começar a alinhar expectativas, né? Não adianta eu falar com o Vitor que eu vou entregar o Capitão, né, que é esse sistema inteiro, daqui a 2 semanas, se hoje é mais vantajoso eu terminar a plataforma para as entidades e entregar para eles um sistema novo, né? Então, assim, alinhamento de expectativa. Eu não cheguei a falar na hora que o Vitor estava falando sobre o que ele recomenda, né, a habilidade que ele recomenda para um desenvolvedor, mas, ao meu ver, a comunicação é uma das essenciais. Né? E comunicar internamente, né, comunicar alinhar essa expectativa, principalmente numa empresa pequena, onde você não tem, por exemplo, um PM que faz esse trabalho, né, que está ali constantemente alinhando com os stakeholders, fazendo esse trabalho de gestão de expectativa com os stakeholders, né, o desenvolvedor tem que assumir, acaba tendo de assumir essa parte, porque o contato é direto, né, e o meu trabalho fica muito disso, gerenciando as expectativas com o Vitor e com o Matheus e o Yuri que estão ali desenvolvendo, e o Vitor fazendo esse trabalho com os nossos clientes, né? E a partir daí nós vamos definindo o que nós vamos desenvolver, quando que nós vamos desenvolver, nas capacidades técnicas, quem que vai desenvolver também, quem que vai entrar mais a fundo naquele trabalho, e se ajudando, né? O Matheus hoje, por exemplo, que é o nosso outro sócio, ele é muito focado na plataforma de entidades, né, que é a plataforma para essas atléticas, mas o que ele precisa de ajuda, eu estou aqui, eu te falei, né, que eu ainda desenvolvo, eu estou aqui para auxiliar, né? O Yuri está mais focado na plataforma de associados, eu também estou aqui para auxiliar, e o Matheus também auxiliando ele, né? E é sempre isso, né? A gente está sempre se ajudando e alinhando as nossas expectativas, comunicando no que vai ser entregue, no que vai ser mais importante daqui para frente. E essa escolha, ela foi muito pautada assim, cara, antes de eu... É uma ordem, né? Para eu ter problema para resolver, eu tenho que ter cliente. Bom, não adianta a gente ter um suporte perfeito se não tiver cliente, né? E a gente só vai ter cliente se a gente vai... Na verdade, o cliente ele vai trazer faturamento para a gente, né? Então, acho que o primeiro passo que a gente tem escolhido, né, para priorizar é, tá, o que vai trazer dinheiro mais rápido para a gente, primeiro, né? A partir desse momento, e assim, isso foi muito baseado nos relatórios que o Douglas conseguiu levantar para a gente no Data Studio. Então, e também, na verdade, foi um cruzamento, né? Tudo que ele trouxe para a gente no Data Studio, mais o que a gente trouxe de insight da comunidade também. Então, aí que as áreas começam a se conversar, a se interligar para que a parte estratégica ela consiga pensar da melhor forma. No caso, até seria a parte um pouco mais tática ali, né? Um PM, mas, enfim, primeiro seria essa parte de que vai trazer um recurso financeiro para a gente mais rápido e com o menor esforço possível, né? Que é o mais barato. E aí, a partir disso, a gente vai olhando o que a gente precisa fazer para reter o cliente, né? Então, entrei na parte de suporte e também um pouco na parte da área do cliente, que é para ele saber o que ele comprou, né? Primeiro. E aí depois, beleza, está rodando de uma forma mais básica, depois a gente colocou, implementando algumas evoluções de produto, beleza, agora vamos começar a pegar mais insights de negócio para a gente conseguir ter uma visão mais em tempo real. Enquanto isso não acontece, cara, a gente consegue exportar um CSV, joga num Data Studio e vai fazendo isso meio que na unha ainda. São aquilo que o Douglas falou, né? Façam coisas que não escalam primeiro. Então, essa mineração de dados aí, primeiro, ela não vai ser totalmente automatizada, não precisa ser agora, claro que a gente quer que seja, mas tendo a paciência para que isso aconteça. Então, só tem uma pergunta que o Douglas me fez, cara, o que você precisa que tenha? Eu falei, quero que tenha tudo. É, como qualquer pessoa que, né, vai querer. Ele falou, não, beleza, eu sei que você quer tudo, mas o que é o essencial? Aí foi muito numa conversa que a gente foi tendo, né? E durante a conversa a gente foi priorizando. Eu fui falar, mano, eu tô pensando bem, acho que não precisa disso agora. Melhor a gente abaixar a prioridade disso, aumentar a prioridade daquilo. O Matheus mesmo pediu para que eu fizesse isso numa das partes do sistema que ele estava trabalhando agora. Então, a gente elencou em 4 níveis de prioridade.
Então, vai muito disso. Tá um pouco ligado à visão de MVP, né? Então, na verdade, é um MVP, né? São 3 MVPs, na verdade, né? Porque os 3 são intimamente ligados. E vai muito dessa maturidade que vai sendo construído, mas sempre, eu gosto muito de frisar isso, sempre pegando a maior quantidade de dados quanto for possível. É claro que, para quem está começando, qualquer startup de 6 meses, um ano e meio, pô, não vai ter dados, beleza. Mas o que você tiver, use, né? E não para pegar dados só para ter dado também, né? Tem que gerar informação de verdade. Né? Dado por dado não adianta. Mas, enfim, acho que essas áreas elas têm que se conversar bem para que a gente consiga tomar a melhor decisão possível, né? O Douglas sozinho não consegue tomar a melhor decisão possível, eu também sozinho não consigo tomar a melhor decisão possível. Né? Os dois têm que conversar para a gente resolver a vida da melhor forma, de uma forma que seja coerente e mais barata, né? Porque startup não tem muito dinheiro, então tem que fazer render. Cara, que legal. Poxa, adorei o bate-papo. E assim, vocês estavam falando, vários momentos, me veio algumas coisas na mente que era assim, essa visão Lean, que eu acho sensacional. Deu para ver que vocês pareiam muito, vocês discutem muito, assim. Achei muito legal o Vitor falar, pô, o Douglas me explicou isso daqui, a questão do código, a questão de priorização. Cara, isso é muito legal. E conforme vocês foram falando, eu vinha tendo o seguinte pensamento: caramba, eles estão falando de alinhamento, caramba, eles estão falando ali de melhor priorização, eles estão falando assim várias coisas que a gente vê em curso, mas vocês trouxeram aqui uma visão muito real, uma visão muito, como eu digo, o mundo, vida real, o mundo do boleto, né? É o mundo do boleto. A coisa tem que acontecer porque tem que acontecer, né? Então, eu acredito que esse papo vai ajudar não só o cara de startup, mas a galera de produto, que é como as coisas acontecem. Você falou agora de exportar um CSV e vida que segue. É assim que funcionam as coisas. Vida E assim, sistema cai, né? Sistema real. cai, o problema Tem acontece e a bug. gente. É, tem bug. Pois é. Uma vez eu ouvi uma pergunta, cara, mas se eu quiser um sistema com bug, o que eu faço? Falei, cara, acho que melhor você mudar para Marte, porque até agora não inventaram. Porque a vida real é essa, cara. Ué, tem bug em banco? Porra, banco, né? Tudo, não tem como. É a vida real, cara. Assim, poxa, pessoal, queria agradecer muito a disponibilidade de vocês, o bate-papo, poxa, a troca. E é muito legal ver assim, o entusiasmo de vocês falando da empresa, do produto, do mercado, essa questão de comunidade. Isso é uma coisa que eu acho muito legal nas startups, é esse sangue no olho e tendo que conciliar ali vários desafios e com 3 públicos, né, diferentes ali. Então, dá para a gente ver que vocês estão muito sintonizados e gostei bastante do bate-papo. A galera vai ajudar muita gente. Então, eu queria imensamente agradecer mesmo, de verdade, a disponibilidade de vocês e o compartilhamento. E isso vai ajudar muita gente, eu tenho certeza mesmo. Valeu muito. E eu quero convidar vocês para outros bate-papos, para outras versões, porque eu acho isso muito massa. Eu aprendo pra caramba com isso, trocando assim, ouvindo, sabe? É sempre um aprendizado muito legal. Eu queria até agradecer também, Fernando, pelo espaço, né? Sempre bom conversar, né? É legal até para a gente também, quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente começa a ter uma visão mais clara do que a gente foi fazendo. Porque às vezes vai sendo muito nos trancos e barrancos, né? E de vez em quando a gente para dar uma estudada, que faz parte. Mas muita coisa a gente aprendeu na pancada, né? Então, se a gente conseguir ter um embasamento teórico mesmo, de estudo, fazer algum curso, ou entrar em contato com algumas mentorias, sempre vai ajudar. Eu recomendo, né? Não foi o caminho que eu fiz e tomei umas pancadas a mais por isso mesmo. E, enfim, tô à disposição, quem estiver escutando, sem ter vontade para me chamar no LinkedIn, né? Vitor Piage. Meu LinkedIn, na verdade, é Vitor da Farol, então é bem fácil de me encontrar lá. E, enfim, novamente eu queria agradecer o espaço e, cara, estamos abertos aí, sempre que vocês precisarem, podem chamar. Exatamente, Fernandes. Muitíssimo obrigado. Pô, que papo sensacional.
Tivemos que marcar, né? Uma vez, semana passada foi complicado. Da mesma forma, estou à disposição, se procurar no LinkedIn lá, Douglas Salles. E, poxa, precisando, querendo chamar a gente para um papo, só avisar. Se a gente estiver perto, vamos fazer junto também, né? Opa, Você eu está em São estou no Paulo, sul né? de Minas. Eu tô em sul No de sul Minas. de Minas? Estou em Varginha, terra do ET. Em Varginha? Estou em Varginha, Aí, ó. terra do ET, cara. Aqui nós O temos Bom está na metade do caminho. metade do Eu saio de caminho. BH para Varginha, o É, Vitor sai de São Paulo para Varginha. temos que marcar um café, mas, cara, é muito massa isso, essa troca, e é muito legal. E eu acredito muito, uma coisa que o Vitor falou que, cara, eu acho muito legal. Comunidade. Cara, para mim, isso todo produto, na minha visão, tá? Vai ter que ter uma parada, vai ter que ter uma comunidade, na minha visão. Até por questões educacionais e tudo. Então, eu acredito muito nisso e muito legal. Poxa, eu agradeço bastante. E vamos marcar um café, vamos marcar, mas assim, os insights que vocês trouxeram, tanto para a galera de produto, PO, PM, UX, e para agilidade também. Então, é um contexto que eu estou inserido de agilidade de produtos, essa é a minha praia, e gostei bastante. E vamos ter outras oportunidades aí de trocar mais ideia, mas mais uma vez eu agradeço vocês, foi muito massa. E o tempo voa, né? A gente está aqui trocando ideia cara, voa o tempo, né? Mas foi muito legal, poxa, show de bola. Vou deixar a página de vocês, o site, na descrição do vídeo. Se vocês quiserem que coloque outras redes, só me passar, eu coloco outras redes lá, LinkedIn de vocês, deixo na descrição do vídeo para que a galera possa entrar em contato e trocar, e que as pessoas façam isso que vocês estão fazendo, a disposição para interagir, para trocar, para aprender. É muito legal, cara. Pô, todo mundo aprende, todo mundo ganha. Muito legal. Show de bola. Então, um grande abraço, galera, e valeu e até a próxima. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tá.